O livro foi feito por ocasião desta exposição e eu convidei o Gonçalo para escrever um texto e o Gonçalo decidiu fazer uma entrevista. A entrevista foi gravada e transformou-se rapidamente numa conversa, daí a extensão do texto. E agora passo a palavra ao Gonçalo. Estava só aqui a desligar o silêncio. Sim. Pois, eu andei um bocado à volta da ideia de fazer o texto da Francisca e as coisas começavam a ficar um bocado surreais, porque assim umas pequenas frases e começou a ficar muito esquisito. E decidi, não, isto não vale a pena, não sou um escritor. As minhas experiências de escrita são na área académica, portanto são doutoramentos e coisas do género. Portanto, fazer um texto interessante e divertido e que de algum modo acompanhasse o trabalho da Francisca era um bocado parvo, porque não é propriamente a minha área de escrita. Então, achei que, é assim, pensei que já conhecer e achei que podia ser muito mais interessante uma conversa sobre o trabalho de pintor para pintor e aceitar esse confronto que não é assim, pronto, depois podemos falar mais sobre isso, mas pronto, a decisão da entrevista teve a ver com isso. Muito bem. Portanto... Mas pronto, ok. Não, agora sou. O que é engraçado aqui é que a entrevista, sendo uma entrevista, tem o ritmo da oralidade. E, portanto, é uma forma espontânea de processamento de informação e de referências meus e do Gonçalo. Isto é muito bonito, eu achei, porque eu, pelo menos na minha cabeça, há um encontro de paridade, há uma paridade e há um encontro. E também o encontro é um dos temas que aparece na conversa, que é o que é um encontro, mas o contexto é outro, tem a ver com o meu trabalho na Índia, se há ou não há encontro. E falamos desta coisa que é, para haver encontro tem que haver diferença. Pronto, eu acho que esta conversa, eu acho que é um exemplo disso, é um exemplo em que as diferenças aparecem, mas aparecem como potenciadoras, não é? E também gostei do facto de nós não fugirmos do conflito e encontrarmos uma espécie de ligações e harmonizações nesse conflito, não é? Eu decidi também convidar o Gonçalo porque eu decidi que era, quer dizer, pareceu-me evidente que é importante dar voz aos pintores, ou às pessoas que fazem, ou seja, e tanto eu como o Gonçalo temos esta espécie de hibridez entre a teoria, entre aspas, e a prática. E, portanto, eu acho que nós reconhecemos o fosso entre uma coisa e outra. Sim. Isto está um bocado escuro com estas coisas. Acho que desliguei isto. Tá, ok. Bom, uma coisa interessante também é que quando eu comecei, uma das coisas que me fez um bocado ir para a entrevista era eu sentia, e sinto, obviamente, há relações de proximidade com o trabalho da Francisca em relação ao meu próprio trabalho. Aquilo que foi interessante ao longo da conversa, e foi a grande surpresa, é que isso não é assim tão evidente. É que realmente temos processos muito diferentes de trabalhar. Então, muitas vezes, a própria entrevista, isto nunca poderia acontecer entre, por exemplo, um crítico de arte, porque estamos sempre a falar de campeonatos diferentes. Um historiador, ou um artista, ou um sociólogo, um artista, seja o que for. Mas entre dois pintores, acho que a essa altura há um lugar de confronto e de risco, pronto, mas no sentido de um certo agonismo, ao nível dos processos, e na conversa isso notou-se em várias alturas. Por exemplo, na terceira parte da conversa, em que eu estou a insistir, o teu trabalho é repentista. Não, é muito cuidadoso. Pode ser. Ou seja, basicamente eu estava a olhar para o trabalho dela, estava-me a rever eu próprio a fazer o trabalho dela, e não estava a conseguir entrar no ritmo próprio da Francisca. Eu acho
porque isso é uma coisa visível, vai sendo visível na conversa. E aquilo que eu acho muito interessante é exatamente esse risco, esta espécie de situação onde uma pessoa facilmente entra numa espécie de quase... Entramos em situações tão fundamentalistas, no sentido em que estamos a falar do gesto, do corpo, da posição do pensamento em relação ao tempo, em relação aos suportes, em relação às nossas leituras, em relação à nossa vida, em relação à história, em relação a toda uma série de coisas. E isso são lugares muitíssimo sensíveis e que têm muito a ver com a identidade e com o modo de estar e que quando entram em conflito um com o outro, podem... Isto é complicado. Sim, às vezes até é desconfortável. Eu senti-me desconfortável a certas alturas e não sei se vice-versa, mas correu muito bem. Mas isso só aconteceu em muito poucas vezes. A maior parte das vezes foi assim uma enorme viagem. Exatamente, foi uma enorme viagem. Agora foi um eco desgraçado. Sim, foi uma enorme viagem. Eu acho também o que eu gostei bastante e aprendi muito foi... nós tentámos fazer uma coisa muito difícil, que só percebemos que é difícil enquanto está a ser feita, não é? Não prometia ser difícil, que é... Há sempre uma parte em que falamos do nosso processo de trabalho ou do que estamos a fazer e há uma parte em que o discurso obriga a uma certa descrição, temos que ser descritivos, não é? Porquê é que fizeste isso? Ou o que é que aconteceu enquanto fazias isto? De onde é que vêm as ideias? O que é que são ideias pictóricas? Porquê é que faz sentido falar em ideias pictóricas e que outro tipo de ideias é que existem? Ou seja, nós somos navegando conceitos. Os conceitos não são nossos, evidente, são emprestados de filósofos, de historiadores, outros artistas, mas há certos conceitos que só se conseguem, eu pelo menos, só conseguimos perceber quando eles, como é que eu ia te explicar? Quando nós chegamos até eles por via de um processo ou por via de uma prática. Eles encontram-se a meio do caminho, não é? Eles não são pré-feitos. Claro que nós podemos, por exemplo, a conversa atravessa vários, não é? Atravessa várias coisas, atravessa a ideia de pintura como etologia, ou a pintura, ou o ato de criação, o ato criativo, como vocês queiram chamar, como em paralelo com o ser um animal, que tipo de animal é que somos, e isto faz uma espécie de ponto para o estilo, e depois a questão, mas o que é o estilo, se faz sentido falar de estilos ou não, se o estilo é uma espécie de fantasma do Narciso, ou não é, o que é esta coisa da impressão ou da pegada de um pintor que cria, etc, etc. Portanto, eu acho que eu e o Gonçalo, a coisa que eu gostei aqui foi, não fizemos muita cerimónia, nem tivemos muito, não nos poupámos a entrar em zonas de conflito e difíceis enquanto artistas, de pensar, não é? De nos pormos em causa. Pronto. Eu acho que isto é um grande exercício de nos pormos em causa. E eu acho que sempre tenho bocado esta convicção, quando a pessoa tem disponibilidade para se pôr em causa, isso é um exercício de autoria. Mas é uma autoria que se desautoriza, se quiserem. Isto faz sentido, eu acho. Agora vou concordo absolutamente com tudo o que disseste. Não tenho exatamente, eu fiquei sem palavras. Não, isso é uma coisa que foi. Não, uma coisa interessante que ela disse foi em relação a justamente esta questão por exemplo, da questão do narcisismo, que é a questão do eu na pintura. Que tipo de marca é que então eu acho que tanto no meu caso como no dela há uma espécie de como é que se diz a palavra? Cuidado não é cuidado, mas uma espécie de vergonha, prejuízo? Pudor. Na questão do eu e da personalidade demiúrgica. Mas no caso da Francisca, há uma leveza e no meu caso há um automutilamento.
E então, mesmo nessa situação onde uma pessoa concordava, havia um conflito. Ou seja, foi sempre, no fundo, esta toada. Bom, para dizer que o texto tem 3 partes. A primeira entrevista foram 3 conversas. A primeira entrevista foi divertido. Não sei se ficou na descrição, porque basicamente tivemos uma conversa e só no fim da conversa percebemos que depois de uma hora que a coisa estava desligada. Então, rapidamente, digamos, foi uma conversa, uma viagem, o arco, as belas artes, tudo e mais alguma coisa, as almôndegas do Rembrandt, as esculturas do pai da Francisca, tudo e mais alguma coisa, enfim, fundamentalmente uma conversa sobre a formação, sobre os anos de formação, sobre a relação entre filosofia, o curso de filosofia, a ida para a Nova, as belas artes e o arco, essas coisas todas, pronto, alguma má língua também. E no meio, ou seja, depois chegamos e estava aqueles ligados, então resolves fazer uma espécie de enactment da conversa, logo em meia hora. Bom, como sabes, pronto. E depois tu disseste isto. E depois tu disseste aquilo. Então a conversa é muito, essa primeira parte da entrevista é muito, acontecia, fiz, dissemos, aconteceu. Pronto. A segunda conversa foi uma que exatamente foi mais de entrevista, mais sociológica, em que eu ponho no ponto de vista da pessoa que tem algumas questões sobre a questão de uma pintora branca ir à Índia pintar, trabalhar com a Índia, como é que ela se relaciona com o outro, com esta alteridade, ir e vir, a viagem, a possibilidade de viajar, a questão das fronteiras, a adoção de técnicas. Será que isto é extrativismo ou não é extrativismo? E é uma conversa que trabalha muito sobre a questão da ética. E para mim é uma das partes que correu melhor em termos de não haver um conflito, porque acho que a Francisca tem as coisas muito bem organizadas na cabeça dela. A terceira conversa é mais longa, acho eu, e é sobre a relação, exatamente o processo interior, a relação entre o desenho e a pintura, os tempos, os suportes, a colocação do corpo. É mais difícil, porque aí cá está, aí claramente entram as duas identidades em conflito, e foi aquela onde eu lembro que eu quando estive a transcrever as conversas, eu a certa altura estava a ver a coisa finalmente com uma distância, porque às vezes uma pessoa só quando está a reler a conversa que ouve a voz de outra pessoa, porque na altura em que uma pessoa está a falar não consegue ouvir outra pessoa, só se ouve a si própria. Então eu estava a dizer, que teimosia, que cajurice da minha parte, eu insistir, mas isto não eu estava a achar que eu estava a atribuir estes trabalhos, não propriamente estes, mas um desenho mais fluido, uma coisa, talvez devido à questão das cores, uma espécie de fluidez qualquer, de virtuoso, e a Francisca, não, isto é tudo um trabalho altamente cuidadoso, de colocação de formas e de cores, de sedimentação de material, e agora toma lá. Bom, tinha a ver com duas coisas que nós, de uma maneira assim mais grosseira, podemos chamar categorias, ou eu chamo categorias na pintura, que é, ou dois modos, não é? Que é o modo aplicados à cor, que me interessa particularmente, que é o modo intensivo da cor e o modo extensivo. As grandes manchas de cor, que era o que acontecia nos meus trabalhos do pavilhão branco, dos quais falámos, que é o amarelo em extensão, tipo a la Matisse, se quiserem, a vibração do amarelo no seu campo de cor, em quantidade, não é? Para o olhar poder circular, e a diferença entre o amarelo e a intensidade, ou seja, a pepita de amarelo que é esmagada numa pequena superfície, e a maneira como é esmagada e o contacto com a superfície, etc., pode ser muito, muito pequeno em extensão, mas depois faz um jogo de fundo, superfície, arrancamento do fundo, se a superfície se afunda ou se o fundo é trazido para a superfície, não é? Uma espécie de jogo, introduzir uma espécie de dimensão mais tridimensional, a intensidade. E então encontramos aí dois modos do pictórico. Pronto. Depois o Gonçalo falou de uma coisa que eu achei muito interessante, usando as categorias do Masson, do André Masson, que era o psicográfico ou psicogramático. Não sou do Masson, sou Karl Einstein.
Estavas a falar do Karl-Heinz Steinitz. Sim. Bom, e depois a categoria do Tectónico. Do tectónico, exatamente. E depois eu contrapus o Eros e o Thanatos, mas em zonas diferentes da discussão. E, portanto, foi engraçado porque íamos, de certa maneira, pedindo emprestado estas ideias, fazendo uma espécie de colagem entre autores. Isso forma uma espécie de mapa, um mapa curioso, um mapa estranho, no qual eu percebi que conseguia habitar, ou conseguia fazer mais qualquer coisa com esse mapa, ou conseguia puxá-lo e dobrá-lo e encontrar outras formas e outros modos e outros métodos, não é? Portanto, a entrevista tornou-se uma espécie de jogo de caleidoscópio de conceitos e de encontros ou de palavras, não é? Que de repente pontuam ou formam este desenho, se vocês quiserem, não é? Sim. Só para dizer em relação a estas... Pronto, a questão da utilização do Karl-Heinz é que isso serviu-me apenas para criar uma espécie de estrutura, scaffold, como é que se diz? Scaffold é quase como um daqueles que chamamos de enforcado, cada falso. Cada falso em torno da conversa, uma estrutura teórica que seria em que o Karl-Heinz utilizava isso para analisar a pintura cubista e a arte negra. Tinha a ver com o tectónico, tinha a ver com esta questão da tendência da construção para a defesa, em que ele entendia como as pirâmides do Egito, ou seja, a questão da arquitetura, da estrutura, da defesa, das muralhas, das paredes. E o psicograma, que ele via muito na pintura e no desenho do André Masson, tinha a ver com essa ideia do deixar-se ir, do automatismo, do desejo livre, da total suspensão do ego e uma espécie de completamente de fluência. Então eu dizia que de algum modo, toda a arte, toda a arte, as artes visuais humanas, viveu um pouco nesta espécie de conflito entre esses dois extremos, ou seja, isto permitiu-me, de algum modo, estar permanentemente a olhar para o trabalho nesta conversa e tentar perceber até que ponto é que o trabalho cá está, que eu entendia mais psicogramático, mas a certa altura, na própria conversa, apareceu-me a certa altura que tu, e acho que isso nota-se que tu passas de um sítio para o outro, ou seja, no fundo, a verdade, ela vai perante, por exemplo, os desenhos. Os desenhos parecem-me claramente mais leves. Mas a pintura não, a pintura tem esse lado muito construído. Pronto, só para explicar porque é que eu utilizei foi quase uma espécie de defesa e permitir ancorar a conversa. Não, desculpa, uma coisa. Acho que a conversa está ótima. Na verdade, o texto, quer dizer, vocês estão a passar pelo texto assim ou passam. Se quiseres, podes fazer, podem manter um bocado a conversa tal e qual vocês fizeram a vossa conversa. Isso é difícil. Não, na verdade, quer dizer, eu pelo menos tomei umas notas que tinha a ver o princípio, primeiro que tu estás radicada de alguma maneira no pensamento filosófico e a partir daí, ou pelo menos tu reclamas isso, e a partir daí tu constróis no teu texto, que até disseste, mas isso pronto, é o que é. Que a partir daí é que desenvolves uma série de ideias relacionadas com a pintura, com o olhar, até tu falas de bastonetes e ele fala de... Cones? Tu falas de que as coisas são... que é a luz que dá a ver e tu sim, falas eu ouvi da relação do olhar. Pronto, que eu acho que o que tem de bom é muito gratificante conseguir ler um texto em que há dois pintores que, na verdade, eles até têm qualquer coisa de semelhante e as discordâncias, no fundo, eles são complementares para quem não pinta. Eu não pinto. E isso é que eu acho que o texto tem imensas coisas. Eu tirei aqui uma série de notas. Não sei, se calhar, a memória, atomismo, se quiseres de alguma maneira falar dessa relação que tu tens, falas da relação com o autorretrato, quando eras muito pequena começaste a fazer autorretratos e que era no desvanecer dessa imagem que tu te encontravas com o que querias de facto pintar.
e que isto depois também, na segunda parte, também voltas a falar. Se calhar é uma coisa... Eu consigo, vocês ouvem bem, não é? É por causa da gravação. Não, está tudo bem. Ok, pronto. Então, isso é obrigado, isso é um ótimo ponto, que é a coisa do... Eu tentei mais ou menos pensar no que é esta experiência de pintura ou desenho de observação. O que é isto de estar a observar, ou de estar a ver? Porque é isso que nós fazemos, é olhar e ver, não é? Isto trata-se de olhar e ver. E é tão difícil falar nisso, não é? Porque de alguma forma se escapa ao discurso verbal. Então é tentar descrever o que é que acontece aí. E na entrevista, conversa, eu digo que por onde eu comecei a aprender a desenhar e a pintar foi com autorretratos, porque é o que está mais à mão. É preciso um espelho e não é preciso propriamente chatear ninguém, ou seja, estou ali comigo. Mas o que me acontecia, isto não acontece tanto quando se está a desenhar de observação uma planta, porque a planta, eu não sinto que a planta olhe para mim. Se calhar ela olha, mas eu não estou dentro da consciência da planta. Mas ao espelho acontece uma coisa muito estranha, que é um objeto que deixa de ser objeto. E o que faz com que a minha cara deixe de ser uma cara, deixe de ser um objeto, é uma espécie de força do olhar quando está a observar, com uma intensidade X, que às tantas deixa de ser a observação e passa para uma espécie de outro plano em que faz com que a própria cara se desmaterialize ou saia do lugar de linguagem, vamos assim dizer. Isso acontece não só com a coisa do autorretrato, eu acho que não tem só a ver com os espelhos, eu acho que tem a ver com qualquer desenho demorado de observação. Em que o desenho de observação pode vir até de uma matriz ou pode vir de uma herança científica, a observação como uma das coisas fundamentais para o conhecimento científico, mas no caso do desenho passa, do desenho que nós fazemos, né, passa de repente a ser outra coisa, ou passa para outro lado, e foi a tentativa de descrever essa experiência. E por isso é que eu estava a falar do atomismo. O atomismo, tal como uma autora que eu estive a ler há uns anos e continuo a ler, chamada Alexandra David Neal, que era a primeira mulher a entrar no Tibete no século XX e a ser considerada em budismo, no tântrico tibetano, e ela fala num dos livros sobre a matriz atomista do budismo tântrico tibetano e sobre a questão da impermanência, de serem pequenos átomos, as memórias serem constituídas por átomos e os átomos compõem-se ou conglomeram-se em determinadas situações e depois passa a outra coisa, ou seja, tem a ver com uma desestabilização desta ideia de sujeito e objeto, não é? E eu fiz o paralelo entre esta descrição do atomismo, tal como é descrito por ela, e a sensação de estar o que é que acontece à visão e ao campo de visão quando se está a desenhar ou quando se está a pintar, de observação, especificamente. Pronto, foi isso. E não aconteceria se não tivesse esta conversa. Quer dizer, pensar nisso. No fundo é como se fosse uma declinação. É um encontro atómico quando a coisa acontece, é isso? Não. Tu estás a olhar muito, tens que experimentar, desenhar-te a ti próprio olhando-te ao espelho. E o que é que acontece? A cara começa-se a... Desfazer. Sim, sim. Não é desfazer no sentido dramático nem agora. É uma coisa de percepção. É uma coisa de campo muito fino, em que a categoria objeto e sujeito se começa a diluir. Mas acontece na percepção, isso é muito curioso. Eu percebi isso, mas também, quer dizer, estabeleci uma relação poética com isso, porque uma pessoa quando pinta, há uma coisa muito bonita que dita lá, que é tu numa paisagem estás envolvido e tu no quadro há uma delimitação de um espaço e tu estás aí aquilo que é o envolvente. Portanto, tem que haver um domínio do espaço da tela que é o contrário, não é? Exatamente, sim, sim. Isso foi qualquer coisa que eu estava a dizer na altura em que veio no contexto de uma pergunta do Gonçalo, tua. Mas eu já não lembro qual é que era o contexto exatamente. Que tinha a ver com isso. Eu acho que era uma questão de escala. Começou com a coisa da escala, escalas grandes e escalas pequenas, e fazer uma diferença entre a escala e o tamanho. Que pode haver, uma pessoa pode trabalhar em pequenos tamanhos, mas a escala ser
igual a um grande tamanho. Portanto, há aqui qualquer coisa de sim, eu acho que entre tamanho e escala e por vezes a conversa entrava muito nesta questão da oficina, da relação do como é que eu me desloco, como é que eu trabalho, em que posição, como é que de repente, como é que o meu cérebro atua quando eu estou a trabalhar numa grande escala, numa parede inteira, e como é que quando que eu tenho sempre esta, pronto, mas a minha questão, tenho muito essa ideia de que quanto maior a escala, mais liberto ou mais não linguístico a nossa relação se torna em relação àquilo que sucede, enquanto que ao nível da mão e do desenho tudo aquilo há um controle absoluto, ou quase absoluto, pronto, é muito a minha maneira de entendimento. Isto tem mesmo a ver com processos de trabalho. Pronto, por isso é que ela estava a dizer, mas é mesmo processo de trabalho. Então já estão ali mais artistas. Pronto, é que se lixe. Porque estes processos, é aí que entra o conflito, porque estes processos, este tipo de relação entre corpo e trabalho é tão pessoal, tem tudo a ver com hábitos. Falamos de etologia. Sim, exatamente, falamos de etologia, que se tornam perfeitamente, podem ser comunicáveis, mas são, de algum modo, não são, pronto, não entramos num lugar da prescrição, nunca, não, é impossível. Não dá, não funciona. Pronto, exatamente, eu acho que esta questão de estar envolvido, ser envolvido, essa questão da paisagem, de repente estar numa escala e de repente és tu que dominas e controlas, ou seja, eu acho que são passagens que vêm na sequência dessas conversas. Tem a ver com o domínio do experimental, ou da experiência, ou do experimento, e a analogia entre o experimento artístico, ou o que quiserem, e o do laboratório. Ou seja, tens que ter sempre uma visão de cima, bird's eye view, ou seja, tens que conseguir ver o quadro, não é? Sendo que na minha cabeça, quando eu estava a fazer essa diferença, o quadro estava na horizontal, não na vertical, que é curioso. E a diferença entre isto é que... Tu trabalhas na horizontal, não é? De vertical horizontal, é completamente diferente. Mas sim, mas tem a ver com o domínio do experimental, ou seja, atiro mais rapidamente ao que não sei, quando o enquadramento é o enquadramento do laboratório, do controlo ou do contido. Paradoxalmente, quando é ao contrário, ou seja, quando as escalas são maiores, eu encontro numa situação de paisagem, eu encontro uma situação de envolvente, ou seja, é o formato ou é, se quiser, não é, que me envolve. Logo eu não tenho o controle de cima, logo eu não vou experimentar, porque eu posso morrer, não é? Estou a ser dramática, mas vocês vão perceber a ideia. Ou seja, eu tenho que seguir um caminho e o caminho tem que ser certeiro, percebem? Enquanto se eu estou a controlar, eu posso mudar, não é? À luz, vamos dizer assim, de ser experimental, tem a ver com dose de energia aplicada, tem a ver com a relação, eu acho traduz nisto, tem a ver com a relação do meu corpo com a Terra, ou com o mundo, ou com o planeta Terra, não é? E com uma espécie de diálogo entre o meu corpo e a energia do planeta, ou seja, tem a ver com isso. Assim. Pois, e foi isso, foi uma conversa bastante... Foi complicado. Posso dizer uma coisa? Mas acho que devia vir mais vezes, ou seja, eu exorto os artistas neste mundo livres, portanto, conversem uns com os outros, façam estas coisas. Acho que é porrada, porque há pouco debate. Há poucas conversas, somos excessivamente mediados pelas ciências sociais, pelas ciências sociais e humanas. É interessante uma coisa que as leituras filosóficas da Francisca concorrem para o trabalho dela como pintora. Mas, pessoalmente, ou seja, e isso notou-se muito ao longo da conversa, em que havia uma harmonia bastante grande e não um conflito entre leituras e trabalho. Porque porque as leituras e a parte toda teórica, ela tem que ser esquecida. Só assim é que, pelo menos para mim, só assim é que ela é compreendida. Ou seja, também não se trata de não ler, eu acho que é fundamental e cada vez mais necessário cada um ter o seu mapa de autores, porque na verdade estamos a falar disso também. Os autores não tanto por serem figuras de autoridade, porque isso não me interessa ou isso não faz trabalhar, mas os autores têm de ser em companhia, são relações de amizade.
A pessoa pode estar morta, mas a pessoa pode continuar amiga dela, quer dizer, há livros e a importância dos livros, não é? E dos livros existirem no mundo e nós podemos pegar neles e criar relações com quem nós nunca conhecemos, mas de repente há ali uma zona de intimidade. Sim. Portanto, é essa coisa que é, só está integrado quando é esquecido. E porque é esquecido, então aparece, pode aparecer, não é? E nunca uma relação com a teoria em que se tenta tematizá-la, ou tenta-se ilustrá-la, porque isso não faz fazer, não é? Tem a ver com... É isso. Acumulação de trabalho e esquecimento do trabalho, de alguma maneira. Pronto. Se quiserem fazer perguntas e conversas, é para Se pessoas quiserem conversar connosco. Olha lá, posso claro que sim. Ok. Não? Sim, claro. Há ali uma altura em que vocês estão a conversar e o Sloterdijk, a antropotécnica, ele que lança, né, da performatividade, sempre uma performatividade em que uma pessoa fica especialista de uma determinada coisa e está sempre a superar-se a si próprio nessa sua especialidade. Que eu começo a dizer que torna-se um objeto, torna-se um produtor obediente, nesse sentido em que realmente começa a entrar numa espécie de funil de produtividade e que torna-se uma situação em que de repente deixa de ver o que está à volta. É uma espécie de especialização de tal maneira brutal em que se torna uma peça funcional. Sim, isso nesta conversa também eu estava sempre a tentar meter questões políticas e a Francisca sempre a dizer não, aqui não entra política, aqui não entra política, porque entra política, mas não dessa maneira. Não, a tua maneira de pensar está lá, ela está lá, ela já foi pensada, ela de alguma maneira vai se manifestar no trabalho, ou não? Não sei. Pronto, está lá, ou não está? Não sei, se não sei. E a tua conta por isso... não é uma preocupação, percebes que é que eu estou a dizer que não sei? Nesta coisa da antropotécnica, tu contrapões com a colaboração dos demons. Dos génios, do Agamemnon, sim. Sim, ou do sagrado, sim. Não sei se queres dizer qualquer coisa com isto. Aquilo não é uma contraposição, uma vez que o Sloterdijk está a dizer uma coisa e está a falar de uma espécie de perigo de autocaptura, de autoenclausuramento, não é? Uma espécie de bandeira de hiperestilo, etc., não é? E, portanto, as pessoas podem ser comidas na grande cadeia assinando bandeiras de hiperestilo, ou uma espécie como é que se diz, de autocelebração mercantil do eu, ou do ego, ou da coisa toda. Eu não contraponho isso, isso existe, claro. O que eu faço mas há outro lado, na coisa artística, ou naquilo que chamamos arte, ou do artístico, que vem do outro lado, e é isso que eu estou a fazer, não é bem uma contraposição. A contraposição seria se eu tivesse a encontrar um argumento contra, mas não se pode, quer dizer, isso existe. Não, no caso em que a técnica se sobrepõe e fica tudo afinado para isso, na verdade desaparece qualquer tipo de possibilidade poética, ela é forjada, não é? Tipo, é como fazer um garfo bem feito, ou afinal, para que é que serve o garfo? Não é? A outra acho que é nesse sentido. E na coisa dos diamonds, ou coisa do que eu fui buscar ao Klossowski e depois ao Agamemnon, aos Génios, que é um texto muito bonito do Agamemnon chamado Magia e Felicidade nas Profanações, acho eu, agora não tenho a certeza, em que ele fala disso, fala de a outra questão do estilo, ou daquilo que se chama estilo, que é uma espécie de ir buscar o pensamento romano e, por sua vez, grego, que há uma coisa qualquer em nós de vazio que permite ser habitada por outras, ele chama de forças, ou por outras entidades. É isso que faz o escritor escrever, etc. Isto é mais complexo, eu estou a simplificar brutalmente, mas isso é o outro lado, e aí talvez entre a parte do poético, no sentido em que há qualquer coisa em nós, se nós fizermos por isso que de vazio em que qualquer coisa permite aparecer, no sentido de não existir e passou a existir. E o que faz a transição entre não existir e passou a existir não é uma coisa de fui eu que fiz ou seja, a autoria nunca é eu. A autoria nunca se joga no eu. Joga-se no espaço que se consegue fazer vazio em nós para entrar em outras coisas que depois são transformadas e sai outra coisa, ou seja, como se cada pintura, quando corre bem, ou cada desenho fosse um trabalho em conjunto.
E o eu é uma sede, não é um eu, é outra coisa, mas pronto, não sei se estou a pensar bem a ideia, não sei. Então, já agora, porque também falas lá, que é o desenho e a fluidez, ou a imediatez do desenho, e a pintura como uma coisa muito mais física, de pares, recuos, temporalidades, sei lá, desse tipo de coisas. Sim. E tu? Eu não sei mais rega Isso é uma... As diferenças entre pintura e desenho e os problemas que cada um põe. Leiam a entrevista. Bastante equilibrada, acho eu, em termos de tempo de antena. Sim. Eu estive lá, eu quando estava a fazer a transcrição estava sempre a ver. Eu estou a falar aqui demais. Ok, ela que já está a falar muito. Agora, estás a ver? Eu só para sempre naquela coisa, é sempre esse risco de não transformar, através do entrevistador, num eixo de isso narcisista. Nunca deixa de acontecer, ou seja, mas de algum modo está sempre no lugar do entrevistador. O objeto é o trabalho da Francisca. O objeto é a Francisca como produtora. Mas, no entanto, ela move-se. Ou seja, há sempre uma confrontação, e nessa confrontação há sempre uma espécie de fantasma negativo, que sou eu próprio, que de algum modo entra numa situação de guerra. Não é de guerra, mas de conflito, pronto. Então, eu próprio, depois pós na edição, eu cortei lá partes minhas. Só para manter mais ou menos uma equidade. Mais ou menos, também não sabia o que é que eu estava a fazer. Porque isto também aconteceu, que era, nós gravámos, o Gonçalo transcreveu a maior parte e depois nós editámos uma parte de um e do outro. Portanto, isto é um híbrido entre a conversa na sua correnteza oral, da oralidade, não é? E depois que era impossível. A edição escrita em que a cabeça e o cérebro já está no modo da escrita. E essa passagem entre a oralidade para a escrita é uma coisa muito estranha. Passamos a vida a falar em cima de um do outro, por exemplo. É uma coisa tão estranha. Interrompemos, uma pouca vergonha de interrupções permanentes. Mesmo. Sim. Ela diz sim. Ele também diz sim. Mas nunca mais. Às vezes a pessoa já estava a entrar em mimetismo, não é? E isso foi engraçado também. Mas há uma coisa qualquer de cruzamento de cérebros, não é? Como se o nosso cérebro, se imaginarmos que o nosso cérebro deixa de ser aquela massa cinzenta e passa a ser uma espécie de raiz ou de emaranhamento. Eu vejo o meu cérebro como uma coisa emaranhada, de emaranhamento de pequenos fios, e acho que todos nós temos isso. E o que acontece numa conversa quando corre bem é que os fios começam-se a intercruzar e misturar, e há fenómenos de minércio que aparecem por causa disso, que é uma espécie de cruzamento de fios e de interferência. Isso é muito giro, isso é o que vale a pena na comunicação humana, essa sensação de entrosamento e de alguma forma, uma certa perda de limite, não é? Do eu, lá está, tem sempre a ver com experimentar ser outro, não é? Sim. Não sei se isto está a fazer sentido. Pronto, ainda bem. Pronto, faltaria uma quarta entrevista para fazer, que era falar sobre os motivos figurais. Sim, eu posso fazer isso. Porquê aquelas batatas fritas? Bom, esta expressão tem tudo a ver com o tema, eu não sei, não decidi bem que foi durante o processo da decadência, ou a ideia de decadência de império, por isso é que se chama peplum. Peplum é uma palavra romana, que vem de peplum, quer dizer a túnica feminina, depois, mas também quer dizer um género de cinema peplum, que era feito em Cinecittà, se não me engano, e que é uma espécie de western spaghetti, onde os grandes temas bíblicos e da antiguidade clássica são retratados, mas de uma maneira como se fosse cinema periférico. Portanto, era uma maneira de olhar para a minha própria cultura, mas de modo periférico. E depois os temas vêm daí, vem muito do cinema da Lina Wertmüller, uma cineasta italiana de que eu gosto muito. Isto tem muitas referências intercruzadas também, pronto. Que também está na última parte da conversa. E bom, acho que está. A não ser que eu não vou fazer questões.
Mas de qualquer maneira exorto que é uma coisa que acho que há pouco, não é? Portanto, há muitas entrevistas feitas entre comissários, artistas, críticos, historiadores e artistas, mas há pouco, pelo menos a nível escrito, que eu saiba, não é e é um exercício muito que é enriquecedor, ou seja, que para o trabalho de ambos. Isto é um grande lugar comum dizer isto, mas é verdade. Dos outros, não é? Sim, mas... Eu acho que é extraordinário. Sim, é. Um bocadinho. Não sei, sim. Imagina a paz de conversas. Não sei, por aí. Mas é mais difícil, eu acho, como vocês fizeram com alguma, quer dizer, num ambiente público há sempre este lado, como tal história da autoria aparece mais, não é? Porque são sempre mais sensíveis. Como vocês fizeram isso com alguma intimidade, apesar de tudo, não é? As coisas também fluem mais. E eu conheço bem a Francisca, portanto, acho extraordinário que as coisas que ela fala contigo não são as coisas que ela costuma falar. Azar. E isso, não. E aqui também, que é em público, mas também saem sempre coisas diferentes e são coisas muitas vezes intuitivas construídas. E tu também és um bocado assim, não é? E vocês de facto são duas pessoas que pensam muito bem e que pintam muito bem também. Não, mas eu acho que entre ti, por exemplo, entre ti e Maricondade, provavelmente, se houvesse uma conversa, se calhar ia haver assim uma... Eu sou um defensor de, como tu disseste no início, de artista de todo o mundo unido. Sim, não é? sim. Isto é, eu acho que o discurso do artista normalmente está asfixiado por uma série de camadas que não são precisas, são camadas de opacidade. Sim. Algumas são interessantes e dão pistas, Sim, mas a claro, maior parte delas são opacidades e são instrumentos de poder para que o artista seja confinado, basicamente. Sim. Isto é como eu vejo a coisa, pronto, é uma versão política, mas, e acho que portanto, nós temos que tomar a iniciativa e isto foi uma iniciativa, portanto, da Francisca, mas eu acho que tu já tinhas feito. Pronto, gostas também, quando conheci a Francisca, aliás, através de ti, foi numa situação de deixa que haver alguém que pensa bem. Foi naquela entrevista que nós fizemos na loja no armário com o Leonardo Rito. Por iniciativa também do Sindicato da nossa amiga do Sindicato da nossa amiga Mariana, também nos põe essas coisas a funcionar, a dialogar, não sei, normalmente o que nos propõe é cada um no nosso buraquinho ascético, nós somos ascetas de alguma maneira. Sim. Mas depois também a experiência tem que ser confrontada e isso é muito raro. Eu acho que isto é mesmo uma entrevista extraordinária em termos da maneira como se articula o pensamento. Como a Francisca disse, pode-se pôr para trás, não é? Mas é como ele está somatizado em vocês ao mesmo tempo e como é que vocês também expressam ou transmitem o pensamento dessa somatização, que é extraordinário. Obrigado. Pronto, então foi um prazer.